Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, fala para o seu irmão do lado, arrependendo-se, foi. Irmãos, quantas vezes nós não queremos fazer algo que é bom, que quantas vezes nós temos dificuldade em fazer aquilo que é direção de Deus, uma ordem da palavra de Deus, mas depois nós, que tememos ao Senhor, nos arrependemos e fazemos. Isso significa que algumas vezes nós devemos mudar a nossa posição, mudar a nossa direção, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo nosso Deus. Deus está nos corrigindo, está nos trabalhando, está nos lapidando. Mas o fundamental para que haja uma mudança de posição, o fundamental para que a gente evolua cada vez mais, se aperfeiçoe com a direção de Deus, é aquela palavrinha que eu mandei todos repetirem: arrependimento. Toda vez que o Espírito Santo te convencer no seu coração que aquela resposta foi uma resposta errada, equivocada, arrependa-se e mude a sua direção. O arrependimento deve gerar em nós uma mudança de atitude. Lembrem-se que na primeira pregação do Senhor Jesus, a primeira palavra que ele disse foi: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então, a pessoa, a princípio, não queria perdoar, ela não queria dizimar, ela não queria semear, mas agora ela o faz, porque ela se arrependeu e ela cresceu. Então essa mudança é um crescimento em nós, é um aperfeiçoamento em nós. Aquilo que a palavra de Deus ordenava que nós deveríamos fazer, e nós relutávamos em fazer, que é o perdão, que é dizimar, que é semear, que é interceder pelos adversários. Houve um arrependimento e agora nós o fazemos. Nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo nosso Deus. O que é o aperfeiçoamento de Deus? A sua carne, as coisas da carne, as coisas materiais vão diminuindo de importância. E aquilo que é espiritual vai crescendo em valor e importância nas nossas vidas. Esse é o aperfeiçoamento. A minha vontade para lá, a vontade de Deus é soberana na minha vida agora, porque eu estou crescendo. Agora eu me arrependo e perdoo, eu me arrependo e dizimo, eu me arrependo e semeio, e vai por aí afora. Aí no versículo 30 diz: e dirigindo-se ao segundo, o segundo filho, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Ô irmão, quantas pessoas existem que têm esse tipo de comportamento? Quantos prometem e não cumprem? Não são confiáveis, são inseguros. Pessoas que se enganam e pessoas que enganam. Se enganam e enganam. Porque todo aquele que engana o outro está se enganando, pensando que está levando alguma vantagem. Ah, de agora em diante eu vou a todo culto na igreja, e não vem. De agora em diante eu vou obedecer, e não obedece. De agora em diante eu vou parar de fazer isso e vou começar a fazer aquilo, e nunca fazem o que prometem. Estão como esse segundo filho. Querem agradar com palavras. Eu vou, deixa comigo, eu estou lá com você. Querem agradar com palavras, mas aborrecem com as atitudes. Quantas pessoas não agem de acordo com aquilo que elas falam, com aquilo que elas prometem, né? Promessa de homens, né? Agradam com as palavras, eu vou, deixa comigo, mas aborrecem com as atitudes, porque não vêm, não cumprem o que prometeram. Não, cumpra o bem que você prometeu, cumpra. Assim você tem credibilidade diante dos homens e diante de Deus. Pare de enganar e de se enganar.
Se você ainda não tem condições de cumprir, fala: Deus, me ajude a cumprir. Deus, me ajude a perdoar. Senhor, ajuda na minha incredulidade, como pediu o pai daquele menino lunático. Mas não diga, não prometa aquilo que você não vai cumprir. Seja fiel às suas próprias palavras. Eu não estou bem, ainda não estou preparado. Senhor, me ajuda para que eu cumpra a sua palavra. Isso que deveria ter feito o segundo filho, e não o fez. E diz aqui o versículo 31 e 32. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Entendo, irmãos, e aqui no versículo diz, no 32, porque João veio a vós no caminho de justiça, João Batista, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Pecadores que se arrependem e mudam de atitude entrarão no reino de Deus, adiante daqueles que prometem obedecer e não o faz. Não é o que fala, é as atitudes. As atitudes importam mais do que as palavras. As palavras têm poder, mas o texto revela que as atitudes, de acordo com a palavra, têm muito mais poder. Já falamos disso. A atitude do primeiro filho, de arrependimento e fazer aquilo que era vontade do Pai, foi mais importante do que as suas palavras iniciais dizendo: eu não vou. E a atitude do segundo filho dizendo: eu vou, e acabou não indo, desagradou o pai. Ele tentou iludir-se e iludir. E publicanos e meretrizes se arrependem e passam a obedecer. Entrarão adiante daqueles que estão sempre falando: oh, eu sou do Senhor, o Senhor é comigo, eu sirvo ao Senhor, eu sou servo do Senhor, e não serve patavina alguma. Patavina é bom, né? Então, entendam, irmãos, as palavras têm poder, mas o texto revela que as atitudes, de acordo com a palavra, têm muito mais poder. Algumas pessoas aceitam a Jesus com as palavras, mas desprezam a Jesus com as atitudes. Serão salvas? Herdarão o reino dos céus? Quem de fato crê e quem de fato será salvo, irmão? O primeiro ou o segundo? O que demonstra pelas atitudes ou aquele que fala? Quem verdadeiramente será salvo? Quem crê no Senhor e será salvo? Mas palavras são importantes, atitudes mais importantes, mas há algo mais importante do que os dois, mais importante do que as atitudes. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz palavras, está dizendo palavras, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está vendo, irmãos? Nem todo mundo que fala: oh, Jesus Cristo é o meu Senhor, entrará no reino dos céus. É o texto que está dizendo. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, aquele que age de acordo com a palavra de Deus. Mas tem uma outra coisa. Então você veja aqui que palavras não garantem salvação. E as atitudes garantem? Veja que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja as nossas atitudes, Senhor. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas com boas atitudes. Expulsar demônio é uma boa atitude. Pregar a palavra é uma boa atitude. Profetizar é uma boa atitude. Fazer maravilhas são boas atitudes. O Senhor Jesus está dizendo: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, ou seja, não serão salvos, vós que praticais iniquidade. Como entender isso? Não é pelas atitudes, pastor. Tem algo mais importante
do que palavras e atitudes. Há boas atitudes de profetizar, expulsar demônio, fazer maravilhas. Mesmo assim, o Senhor os rejeitou, porque há algo mais importante para Deus do que as palavras e as atitudes. Você quer saber o que é? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê, ouve as palavras e vê as atitudes, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmão, Deus não vê a aparência nem as atitudes isoladamente. Deus olha para o coração. Sabe para quê? Para ver os sentimentos, para ver as intenções do coração. Deus vê com que sentimento aquela pessoa está profetizando, com que intenção ela está expulsando o demônio, com que propósito ela está fazendo maravilhas, com que intenção nós tomamos as atitudes. É isso que o Senhor vê, é isso que importa para Deus. Muitos são rejeitados, não só porque profetizam, expulsam demônios, etc., mas fazem isso com uma intenção particular, de ganhar algo, de se aproveitar de uma situação, de se promover, de tirar uma vantagem. O propósito com que as pessoas tomam as atitudes é o que importa para Deus. As intenções do coração são mais importantes do que as atitudes e do que as palavras. As palavras têm poder, têm uma certa importância. As atitudes, uma importância maior. Mas as intenções do coração, para Deus, é o que prevalece. Para Deus é o que é mais importante. Então aqueles que falam: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, Senhor, fizemos maravilhas. O Senhor: ó, apartai-vos de mim, porque fizeram com a intenção errada. Fizeram para ganhar dinheiro, fizeram para se promover, fizeram para tirar alguma vantagem. A intenção, o propósito do coração, os sentimentos do coração estavam errados. Mais importante do que as palavras e atitudes são as intenções do coração. E é isso que Deus vê. Deus não vê como o homem vê. Irmãos, Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele peneira, garimpa o nosso coração, para ver os nossos sentimentos. Com que sentimento você está fazendo isso? Para ver as intenções do nosso coração. E você sabe que Deus quer achar no nosso coração? Que Ele procura, procura, procura e quer achar no nosso coração. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tira um mineral. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, saia daqui e vai para lá, e não tivesse amor, nada seria, é o que diz a palavra do Senhor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O texto revela que o principal para Deus, o que é fundamental, é fazer tudo por amor a Deus e por amor ao próximo. Se a sua intenção, se o seu sentimento, aquilo que está te movendo a expulsar demônio,
fazer maravilhas, fazer isso, fazer aquilo, não for o amor a Deus, amor ao próximo, a palavra diz, nada seria e nada se aproveitaria. Para Deus, se não for feito por um interesse e não por amor, nada, e é nada que se aproveita, diz o texto, nada. Ou seja, você pode ter dado todos os seus bens aos pobres, né? Está dizendo aqui o texto, dá toda a sua fortuna aos pobres, mas se não for por amor, Deus nem vai contabilizar. Deus contabiliza todas as atitudes, pequenas e grandes, que são feitas por amor a Ele, amor à sua palavra e amor ao próximo. Faça tudo movido por amor. Esse é o segredo para agradar a Deus, e não por um interesse. Entendam, nós vimos com alguns propósitos para a casa do Senhor. Nós queremos cura, libertação, prosperidade. Esse tem sido o nosso interesse. Mas quem é que vem porque ama a Deus, porque quer servir a Deus e servir ao próximo por amor? Quem? Esse é o que recebe. Falou em língua de anjos, profetizou, teve fé para transportar montes, distribuiu os bens aos pobres, expulsou demônios, mas se não fez por amor a Deus e ao próximo, pode agradar o homem, pode até ser reconhecido pelo homem, mas não agrada a Deus, porque Deus vê os sentimentos e as intenções do coração. Deus olha para o seu coração, Ele procura amor, Ele procura fé também, mas o amor principalmente. Então, a pessoa pode até ouvir, afastai-vos de mim, vós que cometestes iniquidade, porque vocês fizeram tudo isso com interesse e não por amor. É aquilo que está dizendo lá Mateus capítulo 7 em outras palavras. Vós que fizestes por interesse, para levar vantagem, para explorar alguém, para ficar rico. Irmão, esse negócio de homem de Deus ficando rico, irmão, está errado. O Senhor Jesus era rico, se fez pobre, para que muitos enriquecessem. Assim tem que ser o homem de Deus. O homem de Deus que quer ficar rico, irmão, é uma criança espiritual ainda. A não ser que seja uma riqueza espiritual, né? Veja aqui que diz 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Está vendo? Coisa de menino, irmão. É o homem de Deus, aquele que diz que serve a Deus, que é profeta de Deus, que é pastor das ovelhas do Senhor. É um menino, se ele quer, é uma criança espiritual, se ele tiver como interesse o seu benefício, enriquecer ou ser famoso. É uma criança espiritual, não aprendeu nada, não cresceu. O Senhor nos fez pescadores de almas e não de dinheiro. Nós temos que ajuntar tesouros no céu e não na terra. Quais são os seus sentimentos? Lembra quando o pai perguntava para o namorado da filha, quais são as suas intenções? Quais são as suas intenções, irmão? Você tem feito por amor a Deus? Por amor ao próximo? Ou você tem feito para ter uma bênção? É lícito, você vai ter, mas primeiro, busque o reino de Deus. Primeiro, demonstre amor a Deus e ao próximo. E as coisas vão ser acrescentadas. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas a maior destas é o amor. O amor é maior e mais importante do que a fé. Não adianta ter uma fé aí, eu tenho fé, mas não tem amor, irmão. Tem fé com que propósito?
Com que sentimento no seu coração? Eu tenho fé, e eu vou conquistar, e eu vou fazer isso com a minha fé. Mas quais são as suas intenções? Quais sentimentos tem no seu coração? É amor a Deus, amor ao próximo? Se não for, não vai agradar ao Senhor. Entendam, bendito aquele que só tem amor no coração. Bem-aventurado aquele que só tem amor a Deus e ao próximo no coração. As palavras são importantes, as atitudes mais, mas o que importa para Deus são os sentimentos e as intenções do coração. Deus disse ao profeta Samuel: Samuel, eu olho para o coração, eu olho para as intenções do coração. Samuel, as palavras são importantes, as atitudes também, mas para mim, Samuel, o mais importante são as intenções do coração. Eu esquadrinho o coração buscando amor a mim, amor à minha obra, amor ao próximo. É isso. Deus está sondando o seu coração, procurando amor, irmãos. Fala para o seu irmão do lado: Deus está procurando amor no seu coração. Quais são as suas intenções? Eu quero minha bênção, mas eu quero minha bênção porque eu amo tanto a Deus que eu quero glorificar o nome dEle através da minha bênção. Aí sim, é direção de Deus. Eu amo tanto ao próximo que eu quero que as pessoas que que estão passando por aquilo que eu passei, ouçam o meu testemunho de bênção, se convertam, busquem a direção de Deus. Aí sim, a sua intenção é amor ao próximo, exaltação, glorificação ao nome do Senhor. Irmão, fale, haja, mas por amor a Deus, a obra de Deus ao próximo. E aí você vai receber muito mais de Deus. Deus procura amor no nosso coração, irmãos. Ele procura fé, mas principalmente o amor. Amor a Ele, amor ao próximo, amor à sua obra. Você sabe, irmão, o que move a Deus? Por que Deus criou esse mundo para nós, temporariamente, né? Por que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós? Porque Ele faz tudo por amor. Deus amou tanto o mundo que enviou o que Ele tinha de melhor para salvar o mundo. Merecendo ou não, Ele fez por amor. Aquela pessoa merece ou não, mas interceda por ela, haja por ela por amor. Entendam, Deus faz tudo por amor, e quem é filho de Deus deve agir da mesma maneira, deve ter o mesmo sentimento no coração, deve fazer tudo por amor a Deus, a obra de Deus e ao próximo. Entendam, irmãos, o Senhor Jesus repreendeu os seus discípulos, como nós pregamos na quarta-feira, porque eles não demonstraram amor aos samaritanos. Eles queriam que o fogo do céu fulminasse os samaritanos, que disseram não para eles. Pessoas que tinham o direito de dizer não, não respeitaram o não dos samaritanos e não tinha amor no coração. Porque se tivesse falado: Senhor, vamos ter que orar por esses samaritanos aqui, Senhor, porque eles não quiseram dar posada para o Senhor, temos que interceder por eles, para que eles se convertam ao Senhor. Não, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu na cabeça daqueles cabeçudos, Senhor? Onde estava o amor nessa atitude? Entendam, irmãos, o que conta para Deus é o que está no nosso coração, e Ele se alegra quando Ele encontra amor a Ele, a obra dEle e ao próximo. Quando tivermos esse sentimento, teremos as mais puras e as melhores intenções e propósitos, e receberemos mais de Deus. Amém, povo de Deus? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.